Eu gostaria de cumprimentar todos que nos acompanham nessas aulas e falar hoje um pouco sobre um aspecto interessante do trabalho e do estudo de filosofia, que é a filosofia enquanto filosofia de vida na perspectiva do pragmatismo de um filósofo da educação chamado John Dewey. E a primeira questão que eu quero considerar aqui é que a filosofia ela está com as outras áreas de conhecimento, com as outras disciplinas do nosso currículo, mas ela tem uma especificidade quanto à forma como ela aborda os problemas. E a filosofia ela está conectada diretamente à nossa capacidade de reflexão, mas principalmente o aspecto específico da filosofia é que ela reflete acerca da possibilidade, ou seja, não se reduz ao acúmulo de fatos e nem de informações isoladas. Ela agrupa todos aquilo que vem da experiência e a partir disso, nesse segundo ponto aqui, ela levanta hipóteses acerca daquilo que pode ser. Então, nuclearmente, a filosofia ela é um conhecimento, ela é ou dentro de um conhecimento, se é que nós podemos falar, uma forma de pensamento reflexivo que lida com possibilidades de realidade. Em termos lógicos, nós poderíamos dizer que a filosofia parte do ser, mas ela pensa também o não ser, a possibilidade. E mais especificamente, na filosofia pragmática, ela assume uma característica que dá justamente a noção do pragmatismo. Ela é um pensamento, ele é um pensamento, a filosofia de vida na perspectiva pragmática é um pensamento que adquire valor na medida em que possibilita uma solução através de uma ação. Então, todos os problemas, ou aquilo que a realidade nos afeta, estimula-nos a refletir, e essa reflexão que conjectura hipóteses e possibilidades exige de nós uma ação. Então, para o pensamento pragmático, a filosofia de vida tem sentido quando ela leva-nos a viver, leva-nos a agir. Apontando assim, através do pensamento, é que se aponta esses caminhos, essa possibilidade de superar essas dificuldades. Mas tem sempre esse aspecto, ela lida sobre os desafios que a realidade nos traz, mas ela não se esgota nesses fatos, ela lida com possibilidades alternativas para a solução, e essa alternativa exige de nós uma ação. Aqui serve para nós pensar um pouco de que a filosofia não é, pelo menos na perspectiva como nós estamos abordando aqui, só um pensamento de livros ou uma especulação. Ela é uma especulação da qual nós fizemos uma opção e agimos de acordo. Essa é a perspectiva de filosofia de vida. Então, a filosofia, enquanto filosofia de vida, é um pensamento que toma consciência de si, das suas limitações, das possibilidades e dos seus limites e fragilidades. Ou seja, nem todos ou nem todas as pessoas vão conseguir pensar sobre todos os problemas da realidade ou como um pensamento especulativo. Mas o que vai acontecer é que todas as pessoas, em alguns momentos da sua vida, vão ter que lidar com conflitos, com paradoxos, e esses paradoxos vão lhe causar uma espécie de dúvida, uma espécie de angústia que elas precisam resolver.
né? Esse resolver esse paradoxo, minimamente, é o que nós estamos aproximando como filosofia de vida. Esse resolver, às vezes, é simplesmente harmonizar esse desajuste, por isso que nós reajustamos os conflitos de vida às características daquilo que nós achamos mais plausível. Então, as pessoas, de uma forma sistemática aqui, as pessoas elas têm problemas, conflitos que surgem do seu cotidiano e elas refletem sobre esses conflitos. Enquanto filosofia de vida, assim, no modo de viver cotidianamente, é para isso que nós pensamos, para viver cotidianamente. A tendência é nós diminuirmos os conflitos na rotina, enfim, no costume, e a gente deixa de, vamos dizer assim, parar e refletir. Mas claro que em alguns momentos a vida vai nos desafiar a ter que refletir. Essa reflexão sempre é caracterizada por uma espécie de conflito subjetivo, uma dúvida, um mal-estar do pensamento, da qual nós temos que dar a solução. Uma coisa importante que não está no texto aqui é de que não se pode tomar os conflitos da vida somente no sentido pessoal. Isso reduz o sujeito. Tipo, eu estou com um paradoxo, com um conflito na minha vida e eu me culpo unicamente, exclusivamente a eu ser o culpado de estar sentindo essa angústia. Não, as angústias, o paradoxo gera essa angústia, mas ele é um problema da realidade que eu preciso, a partir de uma alteração minha, mas também da realidade, me adaptar. Ou pelo menos harmonizar ele. E aí vem o item 7 aqui, que é as filosofias domésticas, é que quando nós criamos acomodações. O termo filosofia doméstica é que eu posso criar tipos de acomodações muito simples assim. Eu faço isso nesse determinado momento e simplesmente, até com uma certa carga de ingenuidade, eu acabo assumindo isso, sem grandes reflexões. Então, assim, mas sempre é uma forma que eu tenho de tentar, em última instância, sofrer menos com esses paradoxos ou com essas dificuldades. O processo filosófico é quando eu reinterpreto, ressignifico a realidade, isto é um ato do pensamento, e acabo também, em alguns momentos, me alterando formativamente. Quando que está o problema? Quando eu detecto um problema da realidade e eu trato dele não filosoficamente, mas só emocionalmente, sentindo culpa por não estar conseguindo fazer, por não estar compreendendo. E a culpa, excesso de culpa, de ansiedade, de aflição, nos paralisa. E pode ser a porta de entradas de muitas patologias ou, vamos dizer assim, questões ligadas ao que nós chamamos de angústias, ansiedades, aflições que não nos permitem viver uma vida mais plena. Por isso que, quando a gente trata aqui de filosofia de vida, que é esse elemento reflexivo sobre as nossas angústias, ele é um elemento de maturação formativa. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, lidar com as minhas aflições e aprender a lidar com esses diferentes paradoxos. O problema está quando este paradoxo, esse problema te imobiliza e te destrói emocionalmente e formativamente. Então, a filosofia, como a gente viu algumas aulas atrás, essa perspectiva, é a capacidade de lidar com as maiores dificuldades da vida e tirar dela lições para continuar vivendo. Muito próximo aqui da educação, que é a capacidade de aprender com as experiências. A filosofia, aqui, especialmente, se caracteriza como a capacidade
de aprender com as dificuldades da vida, né, de continuar seguindo. No ponto 8, o processo de formação do sujeito é a construção de sua filosofia de vida. Então, conforme vocês vão crescendo, vocês vão desenvolvendo a filosofia de vida de vocês, que, de repente, não tratado como filosofia de vida de vocês, mas é o jeito de vocês resolverem os problemas de vocês se adaptarem. E isso é uma produção constante, sem fim. É uma continuidade. Em John Dewey, sempre quando eu tenho que recomeçar do zero, diz assim, começa como terra arrasada, tem uma questão que você deve pensar, é por que eu não aprendi com aquele negócio, com aquela dificuldade que foi me apresentada na vida. Mas nesse momento de autoconstrução, a gente vai se identificando com algumas coisas. Aquele jeito de ser, aquela característica de ser, o jeito de agir, o jeito de lidar com as pessoas, o jeito de lidar com o seu corpo, o jeito de lidar, vamos dizer assim, com o mundo que está ao meu redor. E, inclusive, o jeito que eu tenho de lidar comigo mesmo. Isso vai caracterizando a minha personalidade ou vai caracterizando aquilo que a gente chama a constituição de si. E para finalizar essa aula, a noção de que por que as pessoas não gostam ou são um pouco aversas à filosofia de vida ou, mais especificamente, à reflexão filosófica ou à reflexão acerca das questões de sua vida. O primeiro, e eu não vou tratar aqui dos problemas mais atuais, eu vou tratar dos problemas mais clássicos. O primeiro é que os problemas filosóficos, eles que nós tratamos aqui, são problemas da condição humana. Todas as pessoas, em vários momentos da vida, a gente vai voltar a esses alguns problemas da nossa vida e vai reorganizar eles. Do tipo assim, bom, em algum momento da vida eu vou dizer que eu preciso, quem sou eu? E eu vou valorizar muito o meu corpo. Em outros momentos, eu vou valorizar o aspecto financeiro da minha vida. E vou esquecer, de repente, a parte do corpo, da saúde, do exercício físico. Em outro momento, eu vou me identificar como alguém que estuda mais. Em outros momentos, eu vou me dedicar a alguém que ama muito. Então, a vida vai se compondo em diferentes aspectos e a forma como cada um vai se movimentando na solução, na vivência de sua própria vida, é o que caracteriza a sua filosofia de vida. Mas a filosofia se caracteriza sobre essa reflexão. Então, muitas pessoas abrem mão de princípios, tipo, bom, a gente sempre vai ficar pensando nisso. E aí nós aderimos a um jeito emocional de resolver os nossos problemas, que caracteriza-se por não consciência necessária. Cada sociedade, cada cultura tem os seus próprios valores, né? Do tipo, nossa sociedade, nosso tempo, ela tem valores do que é importante, diferente do que tinha os nossos pais, ou do que vai ter uma outra pessoa vivendo em uma outra sociedade. Por isso que a filosofia tem tantas formas diferentes de resolver os problemas. Cada cultura caracteriza-se essencialmente por formas diferentes e, em última instância, cada pessoa vai desenvolver uma forma específica de filosofia de vida que às vezes é diferente da outra pessoa, mas é o modo de vida de cada pessoa. E claro que daí existe no item 9 aqui, o ponto 3, que é o conhecimento, principalmente a formação, o desenvolvimento da sociedade, caracterizam essas diferentes respostas que cada um vai dar aos problemas e aos desafios que a vida lhe apresenta. Eu agradeço por terem me acompanhado nessa exposição
Espero que essa noção de filosofia de vida possa auxiliá-los a desenvolver os seus próprios projetos e lidarem com as suas próprias subjetividades, ansiedades e emoções. Desejo a todos uma boa semana, fiquem bem e até a próxima.